a gente vai expor aqui o texto aqui de Mateus, capítulo 29. Mateus, capítulo 28, desculpa, gente. Mateus, capítulo 28. A gente vai falar sobre as prioridades da igreja. É o terceiro domingo que a gente está conversando sobre as prioridades da igreja. Olha só, para você, enquanto você vai achando aí, o que é prioridade na sua vida? Pensa sobre isso que eu vou falar sobre o que é prioridade de igreja. O que é prioridade na sua vida? Né? Você vai falar, família é prioridade, e a igreja é prioridade. Ter um bom trabalho é uma prioridade na minha vida. Não, meus filhos são uma prioridade na minha igreja. A gente tem que fazer essas contas, né? O que é prioridade para mim, o que é importante para mim e o que eu vou priorizar. Não é o que eu tenho que fazer, porque você tem que fazer muita coisa vai acontecer na sua vida. Mas o que você vai priorizar? E a igreja, ela também tem o que? As suas prioridades, ok? Quais são as prioridades da igreja? Tem como passar aqui, Dani, o quadrinho das prioridades aí? Mas as prioridades da igreja é adoração, discipulado e missão. Não sei se vai conseguir aqui, mas guarda isso aqui comigo aqui, ó. Adoração, discipulado e missão. Cada um desses domingos, desses primeiros domingos de novembro, a gente falou sobre um ponto aqui, viu, gente? A gente falou sobre adoração, já falamos sobre discipulado e hoje nós vamos falar sobre missão. Por que nós estamos falando sobre isso? Porque nós entendemos que Deus, quando cria a humanidade, o planeta, cria o outro, Ele cria tudo bom. Você já deve ter lido aí Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. No Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, tudo é bom e perfeito. Por exemplo, Deus, quando cria o ser humano ele tem total acesso a Deus e pleno relacionamento com Deus. Se isso não bastasse, Deus cria também o quê? Uma mulher, né? Para o Adão. E aí ele cria essa mulher perfeita também para esse homem, porque é o Adão. E o Adão e a Eva ali, eles têm o quê? Pleno relacionamento, não tem problema nenhum entre eles. Além disso, o Adão também sabe quem ele é, ele sabe que ele é criação de Deus, que foi o próprio Deus que criou ele, que formou ele com as suas próprias mãos. O Adão não tem crise de identidade, a gente tem. O Adão não tinha. Tá bom? O Adão ali, naquele momento, não tem crise de identidade, ele sabe que a mulher que está ali é a mulher de Deus para a vida dele, né? Não tinha dúvida. A gente tem dúvida, mas o Adão não tinha dúvida daquilo ali. Se isso não bastasse, a gente ainda tem um mundo criado que é um mundo perfeito. E se não bastasse o mundo ser perfeito, a gente tem um Éden. E a gente tem um jardim. Um lugar que Deus escolheu para que o homem, a mulher, a humanidade pudesse frutificar, viver, trabalhar ali, moldar, cultivar. O homem tinha todas as qualidades para dar nome para os animais, da terra, do mar, do céu, para ser quem ele deveria ser. Então a gente diz que que o homem vivia na esfera de relacionamento com Deus, em uma esfera de relacionamento consigo mesmo e com o próximo, e uma terceira esfera de relacionamento, que é a esfera de relacionamento com o mundo, o ambiente criado. Certo? Quando o pecado entra nas relações, ela dificulta e ela traz um problema muito grande para o homem, que é o quê? O relacionamento dele com Deus. Então, o homem que antes tinha total confiança em Deus, começa agora a desconfiar se Deus está realmente falando toda a verdade para ele. Né? Por exemplo, quando o homem acaba de pecar, ele e a sua esposa, eles fogem de Deus. Por qual motivo? Deus nunca havia feito nada de mal para eles, por que eu vou ter medo de Deus? Mas o pecado atrapalha a nossa relação com Deus. A gente conversou sobre isso já. Se não bastasse isso, o homem também, a imagem de quem ele é também é danificada, porque agora ele se sente nu, ele tem vergonha de quem ele é. A humanidade tem vergonha de quem ele é, então eu procuro ali folhas de figueiras para me cobrir, porque eu não sei quem eu sou e o que eu vejo é ruim, eu tenho vergonha de quem eu sou. E se não bastasse somente isso também, a esposa que você me deu, a mulher que tu me deste, já não é grande coisa. O que você arranjou pra gente? Tava tudo bem, eu e você, Deus. Aí você me deu alguém, e esse alguém agora joga contra mim, porque olha só, ela me deu o fruto, eu comi, eu caí no engano. Então o nosso relacionamento com o próximo já começa a ser afetado. Então essa esfera também foi danificada pelo pecado. E o terceiro aí é que eu fui expulso do jardim, do ambiente.
É que agora eu não trabalho mais e frutifico como era. Agora eu vou ter que comer o quê? Do suor do meu rosto. Vai dar trabalho frutificar, vai dar trabalho se desenvolver. E a gente começa, gente, então o Gênesis, ele é essa questão. Começa bom e depois começa a ladeira abaixo. Depois a gente vai ter um irmão matando o outro. Que coisa é essa? Quem ensinou isso para o ser humano? Aquele que foi criado para ser parte de quem eu sou, agora eu sou por acaso vigia do meu irmão, eu sou por acaso tutor do meu irmão. Ele tem que ter a vida dele, ele tem que ser responsável por quem ele é. Não é isso que o Caim fala para Deus? Porque agora o irmão agora é inimigo, então eu tenho que matar o meu inimigo. Ele é rival. Se não bastasse, aí a gente começa a modificar esse mundo que é perfeito. A gente tem Babilônia, a gente tem Babel, a gente tem Egito. A gente começa a explorar pessoas, a gente começa a destruir planeta, a gente começa uma bagunça. Certo? Essa é a história da humanidade. A história da humanidade é isso, por isso que a gente crê na depravação total. O que é a depravação total? Que todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, ou seja, o pecado ele não é simplesmente fazer o que é errado, agora o pecado é uma condição. Faz parte da natureza humana o pecado. A gente peca, segundo Jesus, até no pensamento, porque Jesus piorou os negócios pra gente, foi ou não foi? Que a gente achou que era só fazer a coisa, Jesus fala, se pensou, pecou. Aí a gente fala, ih Jesus, aí tá difícil, hein? Pensando que você vem melhorar, você está piorando as coisas para mim, porque se for assim, então, estou mais perdido do que eu imaginava. Mas o Evangelho, ele restitui o nosso relacionamento com Deus, não é isso que o Evangelho fala? Que em Cristo Jesus nós temos o que? Paz com Deus. Isso não bastasse também, né? O Evangelho, ele também nos dá uma nova identidade. Qual é a identidade? Eu sou filho de Deus. Sou filho de Deus, e esse outro que está do meu lado aqui não é mais inimigo, mas é filho de Deus também, então é meu irmão. Então, você vê que o Evangelho também restaura o quê? Esse relacionamento com o meu próximo, comigo mesmo, com Deus. E o Evangelho ele também deve o quê? Restaurar o nosso relacionamento com a realidade criada. O que eu quero dizer com isso? É que o mundo não é só o lugar onde a gente tira o nosso sustento. É um lugar da gente voltar a frutificar, a cultivar jardim. Tá entendendo? Então a gente vê essa cidade de pedra, essa coisa que um tá correndo atrás do outro, é perseguição, o outro é inimigo. Mas qual que é o chamado de Deus pra gente? Ó, vocês vão ter que voltar com aquela antiga relação com a terra, de cultivar, de promover o bem, de embelezar o mundo. Mas não é embelezar o mundo só de criar um jardim físico aqui, não. É de sinalizar a realidade do reino de Deus. Sinalizar a realidade do reino de Deus. Porque o reino de Deus ele pode até ser invisível, mas os seus efeitos nessa vida são o quê? Visíveis. Quer que eu te dê um exemplo disso? Por exemplo, quando Jesus curava as pessoas, o que Jesus estava dizendo? Que no reino de Deus, doença não tem. Não tem paralítico no reino de Deus, não tem cego. Quando Jesus perdoa o pecado de uma mulher adúltera, o que ele está dizendo? Ó, no reino de Deus, não importa o que você fez no passado, o que importa é o que eu digo para você, ser perdoada. Tá vendo? Então, o Evangelho, gente, ele fala dessa dimensão que vai além do material, dos nossos olhos. Fala de uma dimensão espiritual, um reino, o reino de Deus. E hoje a gente vai falar um pouco sobre isso. Então a gente vai falar sobre missão, prioridade da igreja, adoração, relacionamento com Deus. A igreja tem que desenvolver e levar as pessoas ao relacionamento com Deus, adoração. A igreja ela tem que levar as pessoas ao verdadeiro discipulado. O que é discipulado? É seguir a Cristo e ajudar outras pessoas a seguir a Cristo também. Por quê? Porque nisso Deus está formando a imagem de Cristo em nós. Certo? Então você está no discipulado com Cristo, que é o que a própria vida cristã, se tornando cada vez mais parecido com Jesus. Certo? Cada vez mais. Deveria ser assim, viu, gente? Vocês não estão muito animados assim, mas tem que ser, viu? Você tem que estar mais parecido com Jesus dia após dia. Mas olha só a nossa missão. Mateus capítulo 28. A gente pode ler versículo 18. Mateus 28, 18, diz assim: E aproximando-se Jesus, falou-lhes: Toda a autoridade me foi concedida no céu e na terra.
Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que vos ordenei. E eu estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Então, quando a gente fala de missão, normalmente a gente pensa nesse versículo, certo? Quem já foi em congresso de evangelismo, qualquer coisa de missão aí, é o texto que todo mundo prega, não é? Eu também prego esse texto aqui. A gente entende que Jesus nos dá uma missão. Qual que é a missão que Jesus nos alcançou? Você estava lá pescando, o outro estava na coletoria, o outro estava lá fazendo as suas atividades, Jesus passa por você, te chama, vem e me segue. O chamado de Jesus é irresistível, você fala, por que não? Você não sabe o que vem pela frente, mas você fala, vou seguir. Entre essa de você seguir Jesus, ele cura uma pessoa, cura outra, senta no monte, dá um sermão, levanta, ceia com a gente, e aí depois avisa que vai morrer. Vou morrer, mas vou mandar o Espírito Santo, e vocês ficam tranquilos, quando a gente estiver eu também vou estar com vocês. Começou essa coisa, a gente não sabia disso quando seguiu Jesus. Que isso, estava tudo bem, estava tendo cura, agora você vai falar que vai morrer? Se o cara que cura vai morrer, o que será de nós? Então, não sei o que vai acontecer, mas aí Jesus chega num determinado ponto, depois de sua morte, ressurreição, e diz, gente, eu envio vocês pelo mundo, hein? Prega o Evangelho, façam discípulos, compartilha isso que vocês viveram comigo com outras pessoas, hein? Essa é a missão de vocês. Então, Jesus nos chama para uma missão. Jesus nos chama para fazer parte de algo. Então, a missão, quem está em missão aqui, gente? Deus. Deus está em missão. Então a missão primeiramente é de Deus, não somos nós que temos missão primeiramente. Primeiro é Deus que tem missão. Quando você lê lá João 3,16, o que diz lá? Que Deus amou o mundo de tal maneira que o quê? Que deu o seu filho, enviou o seu filho. Ou seja, Deus falou assim, vocês não vão resolver o problema, então eu mesmo vou resolver o problema, eu envio o meu filho. Então o missionário aqui é Jesus. Jesus resgata alguns para ele, certo? E se não bastasse isso, ele fala, agora vocês que vão comunicar o Evangelho a outras pessoas, para que essas pessoas possam ser restauradas o quê? Nas prioridades, na adoração, elas possam ter verdadeira adoração. Para que elas possam ter comunhão de novo comigo. Isso vai ser por meio do discipulado. Vai ser pelo seguir a Cristo e ajudar outras pessoas a seguirem a Cristo. Mas a missão é só pregar o Evangelho? Não é só pregar o Evangelho. É fazer discípulos. A missão é fazer discípulos. Fazer discípulos se faz como? Pregando o Evangelho. Mas é só isso, gente? O que o texto está dizendo aí? Olha para o seu texto aí, olha para a sua Bíblia. Como que a gente faz discípulo, gente? Batizando. Isso aí, pode participar, não tem problema não. Batizando, porque o batismo é isso, é o início. Mas e aí, parou, a pessoa batizou, acabou? Não. O que mais tem que fazer aí, gente? Ensinar a guardar. Ensinar a guardar. Mas ensinar o quê? A guardar o quê? As coisas que Jesus ordenou. Exatamente, ensinando a obedecer a todas. Alguma Bíblia aí fala todas? Amém. A sua Bíblia fala todas as coisas? Agora eu vou te fazer uma pergunta aqui básica, tá bom? Presta atenção aqui. O que é esse todas as coisas? Porque vamos supor que você pregou o Evangelho para uma pessoa, a pessoa falou, quero seguir a Jesus. Estou disposto a me batizar e confessar minha fé diante de todo mundo, a igreja toda. E aí? Aí você fala para a pessoa assim, tá bom, vamos lá. Mas eu também vou ter que, depois do batismo, vou ter que te ensinar algumas coisas. O que a gente coloca nesse currículo aí de novos membros dessa pessoa? O que Jesus ensinou, gente? Me ajuda aí. Um sermão, qualquer coisa aí. O que Jesus ensinou para os seus discípulos? Sermão do Monte. Pronto, vamos colocar Sermão do Monte. O que mais? As parábolas, os mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo, a lei se resume nisso, a perdoar, a falar sobre a doutrina sobre o Espírito Santo, a orar, Jesus ensina a orar. Tem muita coisa, tem ou não tem? Por exemplo, vou fazer isso porque eu fiz isso de manhã. Eu tenho 10 anos de evangelho, eu acho, um pouquinho mais. Quem tem mais aqui? Quanto? A vida toda. Quantos anos? Fala aí, chuta aí, vamos ver quem vai ganhar essa competição aqui. 29. Tem alguém que tem mais que 29? Quantos? 38. Tem mais alguém que tem mais? Rosinha. 40? O que é isso? Mentira. Gente, a gente tá no culto, não pode falar aí uma coisa dessa não. Então pensa bem, eu vou te fazer uma pergunta, que a Rosinha aqui já está 40 anos aqui. Aprendeu tudo que Jesus ensinou? Então, tá vendo que fazer discípulos é uma coisa que não é uma coisa de um mês, uma semana? Não é num culto?
Dá trabalho? Mas Jesus está falando, a missão de vocês é essa, hein? Façam discípulos, ensinem essas pessoas todas as coisas que eu tenho ensinado vocês. Então a nossa missão é algo que termina num final de semana? Eu fui ali, preguei para a pessoa, acabou, fiz minha missão? Missão concluída? Não. Tem algo além. Parece que a gente vai ter que se relacionar com pessoas o resto da nossa vida, né? Aprender o Evangelho e ensinar outras pessoas aquilo que a gente aprendeu do Evangelho. Mas aí eu vou te fazer uma outra pergunta. Essa é a missão total da igreja? Vou fazer uma pergunta para você. Essa talvez seja a missão mais importante da igreja. Porque é através da pregação do Evangelho de novos discípulos que o reino de Deus vai crescendo, que pessoas vão descobrindo a sua verdadeira identidade, elas vão descobrindo que tem um Pai, que são justificadas pela fé. Talvez essa seja a parte mais importante da missão, mas não é a única parte da missão. Abre aí, ó, a sua Bíblia em Mateus 5. A gente acabou de ler, você vai voltar só alguns capítulos aí. Mateus capítulo 5. Aí a gente vai ler ali a partir do versículo 13. E a missão da igreja é aquilo que Jesus diz. Façam isso aqui, hein? Sejam isso aí. Mateus capítulo 5, versículo 13. Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder a sua qualidade, como restaurá-lo? Para nada mais presta, senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Nem os que acendem uma candeia a colocam debaixo de um cesto, mas no velador, e assim ilumina todos que estão na casa. Versículo 16, o mais importante aqui para a gente agora. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Ou seja, no texto que a gente leu no final do livro de Mateus, do Evangelho de Mateus, a grande missão que nós temos é pregar o Evangelho, fazer discípulos de todas as nações, ensinando as pessoas o quê? A guardar tudo aquilo que Jesus ensinou. Mas se a gente pegar isso aqui, a gente tem mais coisas aí para complementar a nossa missão. Qual que é a nossa missão como igreja, como discípulo de Jesus? Ser sal da terra, ser luz do mundo. Sendo sal da terra e luz do mundo, a gente é chamado então o quê? A iluminar. Ilumina a casa, ilumina onde vocês passarem. Como que ilumina, gente? Como que ilumina? Boas obras. Para que todos os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai. Então você é chamada para uma vida de fé, que desenvolve fé em Jesus Cristo, que prega o Evangelho, que faz discípulos, e para praticar boas obras que glorificam a Deus, o Pai. O que é praticar boas obras? É viver. É viver. É ser gente regenerado, lavado pelo sangue de Jesus. Ser gente de verdade, de carne e osso. De saber que é possível, por exemplo, você lavar uma vasilha para a glória de Deus. Então, como que você glorifica a Deus? É só pregando o Evangelho e fazendo discípulos? Não somente, isso sim. Isso é algo muito importante da missão da igreja. Mas sendo um bom marido, sendo um profissional exemplar, sendo uma pessoa criativa, socorrendo os necessitados, criando o filho de maneira digna. Você percebe, gente? Que a gente tem muito, a nossa missão é muito mais ampla do que a gente pensa, que ela excede o campo aqui da igreja, o eclesiológico, e ela expande para a vida. Por quê? Porque essa é a maneira que nós sinalizamos o reino de Deus no mundo, que nós cultivamos o jardim de Deus. O que é o jardim? O lugar da presença, o ambiente da comunhão, de frutificação, de crescimento, de paz, paz na terra entre os homens, está entendendo? É isso que nós somos chamados a ser no mundo, a gente proclamar esse evangelho. Não só proclamar com palavras, mas João vai dizer que a gente não deve só amar de palavras, mas o quê? De fato e de verdade. De fato é o quê? Encarnado. Por exemplo, o amor de Deus por nós não é um amor simplesmente ideológico, sentimental, subjetivo. Entendeu? Deus não é aquela pessoa que chega pra gente e fala assim, eu te amo.
E aí eu te amo muito e manda mensagem, emoji. Não é essa coisa. Deus fala assim, eu te amo, você quer saber como? Aí ele vai e envia o seu filho. Aí seu filho come com pecadores, anda, caramba, entra na casa dos outros, é perseguido, sofre na cruz, entendeu? Morre, ressuscita, tá vendo que é visceral o amor? Como que Deus prova o seu amor por nós? Enviando o seu Filho Jesus para nos perdoar, para nos salvar. Então você é chamado a amar também. Mas não é amar só de palavras, mas é de fato e de verdade, é encarnado. Tem suor, tem lágrima, tem sangue, tem tempo perdido mesmo. Vai doer no seu bolso, vai ter que pagar o almoço para alguém, café da manhã, comprar a cesta básica, vai ter que perdoar. Vai ter que tomar um tapa num lado da cara e dar o outro. Tá vendo? Por quê? Porque Deus nos chama para uma vida integral, uma vida completa. Então a gente tem que acabar primeiro com essa questão de que evangelho é algo que a gente só vive no domingo à noite ou no domingo de manhã. Vida cristã não é isso, que a gente vive em determinados pontos. Vida cristã é algo para o todo. É algo que tem que influenciar o todo. A gente fala aqui na missão, a gente tem um slogan aqui, um jargão nosso, que a missão é ser igreja. Inclusive o nosso nome da nossa igreja é missão, né? Então a gente fala, a missão é ser igreja, mas o que é ser? Ser é só ter uma identidade? Não, ser é viver, é fazer. Ser é ter consciência de quem nós somos e andar conforme aquilo que a gente acredita. Entendeu? Então, por exemplo, eu sou o marido da Carla. Eu considero que eu sou, né? Mas imagina só que fica por isso mesmo. Não tem mais nada, não tem entrega, não tem sacrifício. Não tem o Thiago ter que lavar essas vasilhas aí, vai não sei o quê. Carrega isso, move aquilo, sai para trabalhar. Não tem, imagina que não tem isso. Então eu não sou um marido, eu sou um enfeite, certo? Então a igreja também tem um chamado, tem uma missão muito bem definida, ser essa igreja. Essa igreja que prega o evangelho, que faz discípulos, e enquanto prega o evangelho e faz discípulos, serve o mundo. Frutifica onde que ela está. Então eu vou te dar uma novidade aqui para você que agora, aqui, ó. Você não precisa servir a Deus somente aqui. Você pode servir a Deus na sua vida comum, na segunda-feira, no seu trabalho, seja um bom profissional. Não roube seu patrão. Cria seu filho com dignidade, não entrega ele para as telas, não. Cria ele. Cuida da sua esposa. Esposa cuida do seu marido. Dá o seu tempo para o necessitado. Vai na casa do seu amigo. Conversa com ele, alguém te comentou alguma coisa com você que está sofrendo de ansiedade e depressão, vai na casa dessa pessoa, custe o que custar. Faça algo. Deixa o evangelho te energizar. Olhe para aquilo que Deus fez por nós e faça algo por alguém. Essa é a nossa missão como igreja. Essa é a nossa missão. Porque, porque você tem uma missão, você tem um propósito de vida, ok? O seu propósito de vida, não estou falando que, às vezes, um aqui foi chamado para fazer um quadro, outro para dançar, o outro... Não, o seu propósito de vida tem sempre a ver com outras pessoas, tá bom? Deus te salvou, Deus está trabalhando na sua vida para que outras pessoas também possam o quê? Se beneficiar daquilo que está acontecendo com você. Então, por exemplo, ser abençoado no reino de Deus não é retenção de nada, não é retenção de bênção. Então as pessoas falam assim, como que você mede que alguém é abençoado? O quanto que ela tem guardado no banco, o quanto que ela tem depósito, o quanto que ela tem. Não, no reino de Deus não é isso. É o quanto ela dá, o quanto ela é generosa, o quanto ela fez por outras pessoas. Então imagina, por exemplo, que está passando uma seca no mundo, e está faltando água, e aí você dobrou seus joelhos com muita fé, fez o seu propósito, seu jejum, e aí Deus te abençoou. E aí abençoou, você começou a receber água lá na sua casa. Uma garrafinha de água de 500 ml. Aí você orou mais, que 500 ml não dá, você quer mais, não é? Você começou a orar, Deus, manda mais água aqui para minha vida, aqui para minha casa.
Passou um dia, você recebeu mais, outro dia, no final do mês você está lá com aquele estoque. 10 mil litros de água. E aí você vai virar para a pessoa do seu lado e vai dizer assim, eu sou muito abençoado. Você não é abençoado, você é egoísta. Porque se Deus tem colocado tanta água na sua vida, por que você não vai se compadecer de gente que não tem? Tá vendo? A gente com o evangelho é quase a mesma coisa. Porque a gente recebe de graça tantas coisas boas de Deus, tantas maravilhas, a certeza do amor dele pela nossa vida, as convicções de que nossos pecados foram perdoados. Bênçãos acontecem o tempo todo. E aí a pergunta que eu vou fazer para você, e eu faço para mim também, é quem tem participado das suas bênçãos? Será que você vê propósito nisso? Então a missão da igreja é glorificar a Deus. Para que pelas as suas boas obras, as pessoas possam o quê? Glorificar a Deus. E quem sabe glorificando a Deus por quem você é e aquilo que você faz, elas possam se interessar pelo evangelho que te alcançou. E você pode dizer para ela, ó, existe algo maior e melhor do que isso. Existe uma bênção maior do que isso, que você está vendo eu fazer. Qual é essa bênção maior? É que Deus pode perdoar os seus pecados. A sua identidade pode ser restaurada, você pode ser filho, filha de Deus. Que você fez no passado, Deus pode perdoar isso e você vai ser chamado para comunhão com esse Deus. Sua vida vai ter propósito. Você vai saber o que é louvar a Deus nas adversidades. Você vai saber o que é confiar nesse Deus que criou céus e terra. Você vai saber o que é ser amado de verdade, mesmo quando as pessoas à sua volta te abandonar, te deixar lá de lado. Você vai saber que você nunca está só. Tá vendo? Todo domingo a gente aprendendo isso. E a nossa missão é o quê? Prega o evangelho. Façam discípulos, ensine o que Jesus ensinou. Por que Jesus ensinou tantas coisas? Porque ele está formando uma nova humanidade, uma família para o seu Pai. Porque Deus não é Pai só de Jesus. Agora é Pai nosso também. Por isso que a gente ora, Pai nosso. Porque no final das contas, Deus é esse Pai que está com a mesa do Natal preparada para os seus filhos. E enquanto não chega a hora de ceiar, ele fala com os filhos que estão por ali, ó, vai chamar os outros. Porque eu só vou ceiar quando todos estiverem aqui. Tá vendo? Então a gente tem esse chamado, gente, como igreja. A gente é chamado para isso, a gente é chamado para confiar nessas coisas. Então, às vezes a gente resume a grande missão da igreja só no pregar o evangelho ali e a gente nem faz discípulos, né? Porque se eu falasse disso, a gente só fala assim, ó, Jesus te ama e ó, segue o baile, não é? Jesus te ama e ó, sei que se dane para lá, meu amigo. Minha igreja é ali, se você quiser vai conversar com o Tiago lá, eu não quero problema na minha cabeça não, já tem muito problema para administrar. Imagina uma pessoa querer então andar comigo? A gente, né, se resumir isso aí. Mas não somente isso. A nossa missão é o quê? Frutificar em todos os lugares, em todos os momentos que a gente for, que a gente estiver. Tá vendo? Sua vida profissional tá aí para você frutificar. Familiar, para você frutificar. Suas amizades, para você frutificar. Tudo que você faz, que você possa fazer para a glória de Deus. Que as pessoas possam ver na sua vida, no dia a dia, que você vive uma outra realidade, uma realidade espiritual, a realidade do reino de Deus. Que é esse jardim espiritual. Que é esse Éden espiritual que daqui a pouco vai se manifestar diante dos nossos olhos. Que não é essa promessa que a gente aguarda? Na segunda vinda do nosso Senhor Jesus, que novos céus e nova terra estarão diante dos nossos olhos. E aí não vai haver mais choro, nem sofrimento, nem lágrima, nem tormento, nem nada. Vai haver o quê? Comunhão, alegria, uma nova humanidade, para um novo mundo, para o reino de Deus. Só que enquanto isso não chega, a gente já vive aqui agora como se a gente já estivesse lá. Então, por exemplo, tem um exemplo de um pastor, um exemplo muito antigo, que eu gosto muito. A igreja é uma espaçonave. Imagina só aqui, ó, o pessoal da espaçonave aqui, ó, que gosta
dos negócios futuristas. Imagina então que uma espaçonave aterrissou ali perto da Pampulha, só que ela é invisível, tá bom? E os tripulantes lá começou a pegar um pessoal doente aí e levar para dentro dessa espaçonave. Só que, por incrível que pareça, parece que lá o oxigênio lá é diferente. Quando as pessoas elas estão lá dentro, elas são curadas. São curadas. O cego começa a ver, o surdo começa a ouvir, o cara que era violento começa a ser manso, o que era preguiçoso começa a ser produtivo, o que colocava toda a sua confiança nas posses começa a ser um cara mais generoso. É uma coisa de louco que acontece dentro dessa espaçonave, só que ela é invisível. E ninguém sabe que ela está ali. Mesmo sabendo que a solução do mundo está nela. Ninguém sabe que ela está ali. Então esses tripulantes que vieram antes, falam assim, ó gente, ó, então vocês vão ter esse capacete aqui, toma esse oxigênio aqui também, aí vocês vão pelo mundo e falam com o pessoal. Aí você ia falar para eles, né? Mas como que eles vão acreditar na gente se eles não estão vendo? Eles vão ter que falar, vocês vão ter que convencer eles lá, fala com eles, conta como que é, prega para eles dessa nova realidade. Os que acreditarem, vocês trazem aqui e aí eles vão ver com os próprios olhos, mas vai ter que ser um passo de fé mesmo. Não tem como dar garantia, se eles não verem, eles não vão ver mesmo. Só de dentro que dá para perceber. E a gente está fazendo a mesma coisa como igreja. A gente diz para as pessoas, olha, existe uma realidade espiritual no reino de Deus. A pessoa vai falar, mas é impossível isso acontecer. É impossível aquilo que eu cometi no passado de pecado. É impossível ser perdoado. É impossível ser uma pessoa diferente do que eu sou, porque eu nasci assim. Você não sabe como que foi minha família, você não sabe como que foi meu passado, os traumas. Eu não vou mudar, não vou conseguir chegar nesse lugar. Você vai dizer para ela, não, mas o negócio não é que é você. É porque no reino de Deus tem um oxigênio que te muda. A realidade do reino de Deus, ela transforma as pessoas que estão no reino de Deus. E dia a dia a gente vai sendo curado desse velho homem, do homem caído. E o poder do pecado vai sendo enfraquecido em nós. Tá vendo? E você começa a amar de todo o coração. Você começa a viver, você olha para o próximo, você fala, não, tem que ser amado. Eu tenho que pregar o evangelho para essa pessoa. Mas enquanto eu não prego o evangelho para essa pessoa, deixa eu viver a minha vida. Jogar bola para a glória de Deus, comer uma pizza para a glória de Deus. Gente, parece que isso não é espiritual, mas como assim? Mas como assim se isso é vida? No Gênesis 1 e 2, Deus criou a humanidade com restrições? Criou a humanidade e falou, vivam, frutifiquem, cresçam, floresçam. Está entendendo? Faz sentido para vocês isso aqui que eu estou falando? Então, nas prioridades da igreja, entre adoração, discipulado, nós temos uma missão também. Que a igreja possa, de fato, brilhar a sua luz no mundo. Tá bom, gente? Não estou falando, né? A missão 16:18 é a igreja, nós cristãos, pessoas que foram salvas pela graça, que possamos ser esse sal e essa luz do mundo e glorificar ao Pai e pregar o Evangelho e fazer discípulos e ensinar as pessoas a guardar todos os ensinamentos de Jesus. Amém? Eu tenho esperança que isso pode acontecer. Não estou falando de mudar o mundo não, viu gente? Não estou falando de mudar o mundo não, eu já desisti disso aí já. Não é mudar o mundo não. É quem a gente pode alcançar, é o que está no nosso alcance. Não depende de você mudar o mundo não, mas tem gente perto de você. Esse que está perto de você cabe, aí sim. Tá bom? Então você é chamado para isso, ó, levar esperança, ser esse brilho de esperança. Amém?